várias pessoas aí ligando, perguntando se é obrigatório ir votar, se não é, e falando, a gente tem que identificar alguma outra coisa naquele caderno de votação além do número, então a gente é obrigado a ir votar? Olha, todo eleitor entre 18 e 70 anos que sabe ler e escrever e fez o título, obviamente, é obrigado a comparecer lá e votar. Tanto agora no dia 7 de outubro, como se formos para o segundo turno no dia 28, de 8 às 17 horas. A gente lembra que no segundo turno a regra também não muda, é a mesma regra. Com relação à identificação, o eleitor vai ser convocado pelo mesário, para o pessoal que está ali trabalhando na sessão eleitoral, a assinar o caderno de votação. É assinar e ponto, né? Sim, o eleitor que já fez a biometria, inclusive, ele não vai precisar assinar o caderno de votação, tá? Se ele fez a biometria dele lá foi válida, ele não vai precisar assinar. Quem vai precisar assinar é o eleitor que ainda não fez a biometria e os eleitores, por acaso, a sua digital na hora não funcionou. O que nós vamos alertar, que está correndo um boato, que o eleitor poderá, de uma forma desavisada, assinou o caderno e, em seguida, ele vai escrever o número do seu candidato. É crime. O caderno de votação é um documento público e o voto é sigiloso. Então, se o eleitor desinformado fizer isso, eu digo que nem o voto dele o candidato vai ter, porque ele assina antes de votar. Se ele cometeu esse ilícito, ele vai sair de lá preso. O mesário, claro, vai pegar uma pequena fita, vai cobrir aquele número que ele colocou ali e a votação vai continuar. Mas nem o voto dele o candidato vai receber. Então, se tem alguém desavisado, é crime, é boca de urna, tá? Não faça isso. Assine o caderno e vote no seu candidato dessa forma. Dona Nilza, também é importante deixar claro, não tem que levar celular, algum elemento eletrônico para a urna, para a cabine de votação, para fazer selfie ou fazer qualquer coisa. Isso não pode, né? Não pode, já tem até um formulário lá. Antes não podia nem entrar com celular na sessão eleitoral. Hoje já pode, que nós temos os documentos eletrônicos. Nós temos o e-título e temos o documento nacional de identidade. Então, se o eleitor perdeu todos os documentos, mas ele fez a biometria, ele pode chegar com o seu celular, mostrar para o mesário lá, tá a foto dele. Em seguida, o mesário vai pedir que ele desligue e antes dele entrar na cabina de votação, ele deixará uma pequena mesinha ao lado, acabando a votação, ele vai recolher o seu material. Um outro ponto que chamou muita atenção, a gente falou N vezes aqui, tanto no Talk Show primeira edição, quanto no Talk Show segunda edição, fora o Costa Azul News, são locais que mudaram. E existia em vários morros, aqui em várias comunidades do morro, escolas onde iam funcionar sessões eleitorais. E a partir dessa eleição, houve uma significativa transferência para outros pontos. E a gente, vamos aproveitar, pontuar esses locais, que é importante. Vai estar identificado lá onde era a sessão, uma faixa dizendo para onde foi. Mas a gente já vai falar aqui também para ajudar, e você, eleitor aí, isso vai estar no nosso site, costazulfm.com.br. Estamos ao vivo também aí na internet, você pode estar no ônibus, onde estiver, vá acompanhando que você fica bem informado. Aqui a gente vai com você, né? Você que vem com a gente. Dona Nilza, vamos lá. Lá na Sapiatuba teve mudanças, né? Nossos amigos lá da Sapiatuba. Eu vou começar falando que são duas zonas eleitorais, a zona 147 ela não modificou nada. Então, Belém, Frade, Areal, os locais continuam o mesmo. Já a zona 116, que é a que eu estou representando hoje, tivemos algumas mudanças. São sessões que funcionavam muito lá no alto, já era uma reclamação antiga de vários eleitores. A Sapiatuba 1, lá no Colégio Antônio Joaquim, os eleitores de lá, por gentileza, se dirijam ao Colégio Honório Lima, no Balneário. Então, Sapiatuba 1 não vai ter eleição lá. Vocês se dirijam ao Colégio Honório Lima, no Balneário. Depois vamos para o Camorim Pequeno, colégio muito lá no alto. Era uma reclamação antiga também. Essas sessões do Camorim Pequeno, elas foram para o Camorim Grande, para uma creche que tem lá na Rua Paz e Bem 338. Tá? Então, as sessões do Camorim Pequeno foram para o Camorim Grande, ao lado da praia, lá na Rua Paz e Bem 338. É a creche municipal Maria José Clara Gomes, né? Mesmo, pertinho lá da casa de um amigo nosso lá. Não tem erro. Parceiríssimo meu. Correto. E as sessões que funcionavam no Camorim Grande, na parte de cima, lá no professor Silvio de Castro Galindo, essas sessões foram para o Colégio João Pedro de Almeida, na praia.
Camorim Grande, lá na praia, as sessões do colégio de cima foram para o colégio de baixo. O colégio de cima é o Silvio de Castro Professor Galindo. Silvio de Castro Galindo. Perfeito. Aí vamos para a Lambicada, né? O Francisco Xavier Botelho. Também não vai ter eleição lá. As sessões de lá, elas foram transferidas para o CIEP da Jacuecanga. Tá? Então, acho que... Fora isso, tivemos outros locais também. Sim, essa foi lá para o CIEP Charles Dixon. Charles Dixon, na Jacuecanga. Teve uma que o pessoal falou muito também, que é a Escola Municipal Professor Júlio César Laranjeira, do Parque das Palmeiras, né? Correto. Ela é situada lá no Parque das Palmeiras mesmo, e ela teve um problema lá, defesa civil, tal, foi interditada. Então, vai mudar para o Clube do Balneário. Não, é o contrário. Ao contrário, né? As sessões que funcionavam no Clube do Balneário, por esse problema que o de Renato defesa. falou, elas foram transferidas para o Colégio Júlio César Laranjeiras, ao lado da Pestalozzi. Perfeito. Então, os eleitores do Clube do Balneário já se dirigem ao Colégio Júlio César Laranjeiras. Fica pertinho, é só ir lá ao no lado finalzinho do da Balneário. Aquela famosa Rua do Canal, como todo mundo conhece, né? E Clube Vera Cruz, teve mudanças também, não? Sim, o Clube Vera também, os clubes foram problemas estruturais Sim. mesmo. As sessões do clube estão ao lado, ali na Casa de Cultura. Tá? Só assim, 1 minuto. Só atravessar a rua, praticamente. Para o Clube praticamente. Vera, vá para essa... A casa... Da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis. Né? Essa aí, Lá, teve uma outra mudança também que as pessoas falaram lá com relação à Caputeira também, né? Lá no finalzinho da Caputeira. Sim, né? Já aconteceu na eleição passada. Sim. O colégio lá, o doutor Lauro Travassos, que é um colégio da Fazenda, também problemas estruturais. Então, na eleição passada já funcionou lá no posto de saúde, no centro da Caputeira. Então, quem não sabia ainda, é essa informação. Não procure o colégio Lauro Travassos, se dirija lá ao posto de saúde da Caputeira. No caso da Banqueta, tem novidades que agora tem o condomínio de cidadão, são mais 5.000 pessoas ali morando, né? Aí tem um problema do deslocamento. Dona Nilza, com relação a ônibus, domingo vai ter um grande aparato dos ônibus circulando para levar o pessoal aí que vai trabalhar nas sessões, depois recolhe as urnas. Mas a Justiça Eleitoral entrou em contato com a empresa Senhor do Bonfim, a gente manda um super abraço aí para o grande Flaviano aí, que é o gerente, para que os ônibus circulem para as pessoas terem exatamente esse deslocamento aí de um lado para o outro, né? Sim, o que nós sabemos é que o transporte vai correr Perfeito. de uma forma normal, os eleitores não precisam ser transportados por candidatos, que até isso não pode. Exatamente Então, isso que eu falo, isso é crime, o né? transporte público, né, se dirige aos... Em regra geral, o eleitor, ele vota próximo à sua residência, né? Uma minoria... Até isso que mudou não é tão longe, assim, dá para ir a pé, tranquilo. Uma minoria vai pegar a condução. A ideia é sempre, para isso a Justiça Eleitoral sempre abre novos locais, que o eleitor fique perto da sua residência. São 8 horas e 48 minutos, nós estamos fazendo aqui uma panorâmica aqui das eleições de 2018. Lembrando a você que no dia da eleição, no domingo, desde praticamente às 7 horas da manhã, a equipe de jornalismo da Rádio Costa Azul vai estar aqui pela região, aqui circulando aqui, trazendo as informações para você. Dona Nilza, já caminhando aí para o fechamento da sua participação, o que é recomendável para o eleitor? Aqui na nossa região temos muitos candidatos aí, a deputado federal, deputado estadual. O que é legal acontecer no dia da festa da democracia, que vai ser domingo, dia da eleição? Que o eleitor ele se dirige ao seu local de votação. Não podemos ter nenhuma propaganda nesse dia. O eleitor até é permitido algumas coisas, como portar sua bandeira do seu candidato, ele pode ter broche no seu vestuário. Aquela famosa praguinha, né? Ele pode ter disco, adesivos. Então, o que ele pode? Ele não pode camisa nem boné, mas ele pode bandeira, né? Disco, que é uma espécie de um broche e adesivos. Então, só isso. E de forma silenciosa, tá? Ele vai chegar na sessão, vai enrolar sua bandeira, votar normalmente, depois pode tremular na rua, mas só não pode também estar em grupos, tá? Com a camisa igual, isso padronizou a roupa, já está incorrendo no erro, não pode. Outra coisa, dona Nilza, que as pessoas sempre comentam, a questão de apuração. Vai ter aqui em Angra o local onde vai receber as urnas, na ilha, de toda a região vai receber, vai ser esse ano novamente no SEAV? Não. Agora, essas urnas elas vão chegar lá no novo fórum. Mas as juntas apuradoras, elas acontecerão nos próprios cartórios eleitorais. Vai tirar aquela
os BUs, né, as transmissões de dados. Perfeito. Então, as juntas apuradoras, por determinação do TRE, funcionarão nos próprios cartórios eleitorais. Agora, recebemos muito material das eleições. Esse material todo, as urnas eletrônicas, vão ser recepcionadas lá no fórum. No fórum novo. Na sala 101, ali onde funciona o polo de urnas eletrônicas. Mas junta apuradora, a transmissão dos dados são nos cartórios eleitorais. Perfeito. É o 147 e o 116 que a senhora é responsável. Dona Nilza, a gente agradece muito aí essas informações, esses últimos minutos aí. A senhora tiver reafirmar alguma coisa, claro que todo mundo está falando título e tal, a gente vai ter que falar 1000 vezes disso aí, mas faz parte do jogo, é assim que funciona. Gente, é importante que vocês levem a cola para as eleições. É uma eleição demorada, 6 cargos. Quem não tiver anotado vai esquecer. Os formulários estão à disposição de todos os eleitores. O tribunal fez milhares de formulários. Vão aos cartórios eleitorais, retirem esse pequeno formulário, preencham. Ou, antes de votar, nas sessões eleitorais também tem. Enfim, que o fiscal também se dirija à sua sessão eleitoral. Ele também só pode portar o seu crachá, que é um crachá pequeno, 5x10. Não pode também ter uma camisa padronizada. O fiscal só pode ter esse pequeno crachá. O eleitor, como eu já falei, ele pode algumas coisas, desde que maneira silenciosa. Leve a sua bandeira, né, vá com seus adesivos, mas na hora lá da votação, de forma silenciosa, não escreva nada no caderno de votação, não incorra em nenhum crime. Aliás, é uma linda festa democrática. Eu quero aproveitar aqui para agradecer, hoje até dia do mesário, aos milhares. Aqui em Angra nós temos mais de 2.000 mesários. No Brasil todo são mais de 2 milhões de mesários. Então, parabéns pelo dia do mesário e que compareçam lá domingo, estejam lá às 7 horas da manhã, se atente que a zerésima, né, aquele documento que sai dizendo que o nome de todos os candidatos, que eles têm 0 voto, é enorme, são muitos candidatos. Só essa zerésima levará 9 minutos. Então, tenham calma lá com a zerésima. Então, no mais, é agradecer a participação dos mesários, que façam lá um trabalho excelente. Parabéns pelo seu dia e muito obrigada em nome da Justiça Eleitoral. Ok, Rodrigo. Nilza, é só a última pergunta aqui. É um morador que está no centro de Angra, ele é do Aventureiro. Ele perguntou a respeito do transporte, se ele não tem uma embarcação própria, como ele faz para votar no Aventureiro? Ele é eleitor lá da Ilha Grande, isso, né, e está aqui no centro. Olha só, ele mora aqui, está só passeando. Porque, olha só, a gente sempre fala, você deve ser eleitor da onde o local mais próximo da sua residência. Se ele já está morando aqui no continente, a gente, assim que passar, ele não conseguiu ir lá, porque até o transporte, né, não tem um transporte, um horário definido. Logo que passar as eleições, a partir do dia 4 de novembro, ele procure o cartório eleitoral. Essa narrativa de que morava longe, ele poderá, o juiz até anistiar essa multa, embora sendo pequena, pela falta de transporte. E aí a gente vai sugerir que ele transfira o título aqui para o continente. Justificativa dentro do próprio município não existe. Não. Eleitor, para se justificar no município, ele tem que ser eleitor de outro município. Não adianta essa história, eu estou no centro, eu sou eleitor da Ilha Grande. Depois ele tem 60 dias para levar essa narrativa ao cartório eleitoral, que cada caso será apreciado, o juiz apreciará, né? Dependendo aí da falta de condução, enfim, seja lá qual for a história do eleitor. Ok, muito obrigado, dona Nilza Martins, chefe do cartório da 70ª Zona Eleitoral de Angra dos Reis. Acreditamos que contribuímos muito para esse processo eleitoral, a equipe aqui, o grande Daniel Felipe, o Rodrigo, Renato, o Toninho, Beto Carmona e toda a Costa Azul, de uma forma muito tranquila, está contribuindo aí para a eleição, que a gente entende que é através do voto que a gente pode transformar. Obrigado, dona Nilza, muito bom dia. Obrigada, Renato. Se vocês puderem fazer o maior número de inserções quanto a essas mudanças de locais de votação, para que o eleitor não chegue lá no seu local e encontre o local fechado. Perfeito. A gente já agradece com antecedência. Muito obrigada. Será feito.